Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Os amados. Mas de vós, ó amados, esperando coisas melhores. Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Todos nós temos aqueles que amamos e nós sempre esperamos coisas melhores. Todos nós temos sempre aqueles que nós oferecemos o nosso melhor e esperamos pelo menos que nos reconheçam. Mas nem sempre é assim. Porque a justiça divina coloca para nós pessoas ao longo da nossa caminhada comprometidas com as leis divinas e às vezes conosco mesmo e nós mesmos com elas e perante as leis divinas também, em situações muito adversas. E como a mente humana é uma mente vingativa, que vinga-se normalmente de si mesma, então começa-se a tomar atitudes que prejudicam a si mesmos. É necessário então um trabalho íntimo de refazimento, de renovação de valores, para conquistar paz, harmonia e uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. E muitas das vezes a gente vê pessoas não muito dignas, não muito honestas, aparentemente conquistando nas coisas do mundo. Mas todos eles estarão perdendo as coisas do céu, podem ter certeza. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Como nós estamos lidando com o dinheiro? Como nós estamos lidando com aquilo que nós queremos? O dinheiro e o sexo são dois fatores que fazem com que os homens se percam. O dinheiro e o sexo são dois fatores que fazem com que o homem sofra as consequências de seus atos, às vezes aqui mesmo nessa vida, e ainda mais nas vidas vindouras. Compreendendo os adoecimentos pelo prisma da homeopatia, nós vamos ver que dos 7 miasmas, os 3 básicos, 2 são DSTs. Então, o desrespeito dos homens a si mesmo, porque você não desrespeita o outro, você desrespeita a si, traz consequências para si mesmo, com marcadas lesões na sua descendência. Mostrando-nos Deus que nós precisamos saber respeitar-nos mutuamente para sabermos construir uma manhã de luz. E quando entra a questão do dinheiro, mais ainda precisamos ter escrúpulo e respeito. Porque esse dinheiro que está vindo à minha mão pode também atender meus luxos, meus caprichos, mas também pode saciar a fome de quem a tem. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os progressos escusos? Aos olhos nossos está escuso, mas aos olhos de Deus está um conjunto de leis sendo movimentadas para que cumpra-se a vontade do Pai. Muitas das vezes estão nesse conjunto de leis que está sendo passada, aquele ser inescrupuloso, ganancioso, é simplesmente um instrumento divino para fazer cumprir a lei e despertar valores na consciência de quem sofre suas ações. Passado o tempo, nesta encarnação ou até mesmo na próxima, inverte a posição. Se você angariou os valores da consciência, você vai estar na posição de quem tem valores monetários. Se você não conseguiu os valores da consciência, você perde isso. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é importante saber que o progresso humano, por mais desigual que ele seja, por mais que ele tenha caminhos tortuosos, são provas e expiações para ambos os lados. Quem muito tem, muito deve oferecer ao Senhor. Lembrando que Deus ajuda os homens pelas mãos dos homens. Se você tem muito a oferecer ao Senhor, você tem muito que oferecer aos seus irmãos de luta, aos seus irmãos de caminhada. A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso?
ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Você pode viver aqui 100 anos. Vi recentemente, a partir de uma pesquisa de algumas autoridades no mundo, que não foram muito idôneas e tiveram uma vida muito extensa, muito longa. Mas, apesar de tudo isso, nós precisamos então compreender que eles, conforme está no Evangelho, quanto mais endividado, mais tempo fica na prisão do corpo físico. Mas o Emmanuel nos lembra a contraparte, que você vai encontrar essa contraparte também lá no Código Penal da Vida Futura. Você vai ter que deixar o corpo físico e recomeçar o aprendizado. Em quais condições? Nas condições que você abandonou esse corpo. Nas condições que você estabeleceu para você mesmo. Nas condições que você implementou para a sua caminhada. Por isso, cuidado. Muito cuidado com a forma com que você gerencia o dinheiro que te chega às mãos. Abençoado o dinheiro que te chega às mãos. A sua responsabilidade é perante a sua consciência. A doutrina espírita, mais do que nunca, nos mostra que nós temos a consciência pessoal e intransferível perante nós mesmos. E Deus, a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, simplesmente estabeleceu na nossa consciência a lei. Um programinha. A nossa consciência é um programinha, igual tem no computador. A mais B igual a C, então execute a operação. E aí, a matemática e a contabilidade transcendente da justiça divina faz-nos receber e passar por aquilo que precisamos para empreendermos o caminho da vitória final junto ao Pai. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. E aí, como estamos conduzindo a nossa vida, como estamos conduzindo ao nosso destino? A eternidade não se importa com aquilo que nós conquistamos externamente. Se nós acumulamos simplesmente vantagens transitórias fora de nossa alma, estamos esquecidos da esfera interior, sem cuidar da nossa alma, sem cuidar da oportunidade de fazer o bem, da oportunidade de fazer a caridade, da oportunidade de ajudar, da oportunidade de amparar, criamos para nós mesmos infortúnios e sofrimentos, que gradativamente repararemos frente a nós mesmos, frente às nossas ações, frente à vida, e teremos que responder por elas frente à vida. E aqueles que aqui ficaram, para usufruir todos os bens deixados por aqueles pais que acumularam muito, na maioria das vezes agem com extrema irresponsabilidade. Raras vezes agem com bom senso, com boa gerência, com bom discernimento. Mas se você souber fazer o bem, se você souber trabalhar pelo bem-estar do outro, sempre terá alguém ou espíritos para ajudar seus descendentes. Mas eles têm que passar também pelo conjunto de ações que lhe despertem a consciência para a responsabilidade pessoal. Por isso, educar. Educar a mente, educar as mentes, educar os bons sentimentos. Educar para fazer prevalecer em si o amor, a paz, a responsabilidade e a fraternidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Chico, por exemplo, passou pelo mundo escrevendo livros. Deixou um manancial de informações que 70 anos após, começa-se a descobrir que ele escreveu certo. Começa-se a descobrir que ele escreveu de forma compatível e coerente.
E ao longo da nossa existência, vamos trabalhando intimamente para nos fortalecer. Vamos trabalhando intimamente para nos construirmos intimamente. E assim, faremos muitas outras construções ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. E precisamos sempre colocar em prática os dons do amor, da caridade e da paz. Porque somente esses dons são capazes de nos elevar a Deus, constituindo os amados de Deus sem ter sido identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina, que se lhes entesoura no coração. A herança divina é a oportunidade de fazer o bem, é a oportunidade de construirmos a paz, a harmonia e a fraternidade. A herança divina é o amor que conquistamos conosco e saibamos espargir pelos caminhos que tivermos passado. A herança divina é as bênçãos de luz que nos impulsionam para o Pai, que nos conduzem ao regaço da consciência tranquila. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença. A ambição é a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Cada um segundo as suas possibilidades, cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas conquistas. Mas, se você quer realmente crescer, observe bem nessas palavras e vê se você está se encaixando nesse parágrafo, ou nesse pedaço de parágrafo. Porque o teu amanhã, para ser de luz, esse parágrafo não tem que falar muito ao seu coração. Tem que apenas abrir o sinal de alerta para a sua vigilância, para o seu olhar-se internamente e procurar construir uma manhã de luz e de fraternidade. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Nós que já conhecemos o Evangelho, nós que já estudamos um pouquinho de Emmanuel, nós que já estudamos um pouquinho de Kardec, nós já temos condições de estarmos com os olhos abertos para uma manhã de luz, para uma manhã de resplendor ao longo da nossa caminhada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Os amados do Senhor devem oferecer sempre os melhores sentimentos, as melhores conquistas, as melhores vibrações, as melhores ações nas realizações do bem, do amor e da caridade. Que o soberano Senhor de nossas vidas nos impulsione sempre para a luz, nos dê discernimento e coragem para enfrentarmos a nós mesmos. E a paz e o amor divino se façam sempre presentes em nossos corações. Caminho, verdade e vida. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Uma pérola de luz. Uma pérola de luz que nos conduzirá ao reino da consciência tranquila, ao reino da paz. Porque nos mostra oportunidades sublimes de olhar para dentro de nós mesmos. E olharmos para dentro de nós, não como um livro que nos dê um horizonte a seguir, mas nos dá oportunidade de refletir. E se refletimos, começamos então a deparar com as nossas perfeições e imperfeições e aprimorarmos-nos intimamente para uma manhã de resplendor, de luz e de amor. A paz do Divino Mestre deve estar sempre presente em nossas almas. E nós, como seus filhos amados, deveremos procurar construir um mundo melhor.